Oi, amigos, como vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre o meu estudo bíblico. Esse é um dos porquês que eu vim parar aqui nesse senhor YouTube. Lá no Instagram, eu queria conseguir compartilhar mais sobre o meu estudo bíblico, mas realmente não tinha espaço, né? Então, por ser um assunto muito gostoso de falar, com muitas reflexões, muitas nuances que a gente pode tratar aqui, eu falei, por que não trazer isso para o YouTube? Acho que faz muito mais sentido porque eu tenho mais espaço mesmo. No dia de hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês como que eu comecei a estudar a Bíblia e por quê. E nos próximos vídeos aí no decorrer do tempo, não sei se vou fazer um por mês, ainda não pensei certinho como será isso, mas no decorrer do tempo eu vou trazendo a minha revisão dos capítulos que eu li. E aí vai servir como um estudo para vocês, talvez, uma forma de vocês refletirem de assuntos tão importantes pra gente. Não existe melhor livro de autoajuda e de desenvolvimento pessoal do que a Bíblia. Tá tudo ali, tá tudo revelado, a verdade está toda lá. E é por isso é tão motivador conseguir estudar a Bíblia, certo? E aí eu já li muitos capítulos, muitos livros, já tô bem avançada, já faz um ano mais ou menos que eu estudo a Bíblia. E eu pensei assim, nossa, eu tô querendo tanto voltar lá do primeiro capítulo que eu estudei e fazer tipo uma revisão, dar uma relembrada em algumas coisas e pensei, por que não levar isso pro YouTube, né? Fazer essa revisão junto com vocês. Eu vou tentar gravar o vídeo de revisando mesmo, lendo meus grifos junto com vocês e a gente vai conversando o que o Espírito Santo quiser. Mas se não der certo dessa forma, eu faço um roteirinho e trago pra vocês a essência de cada capítulo que eu estudei. Combinado? Mas hoje eu vou contar por que eu comecei a estudar a Bíblia. Vamos começar por aí. Eu comecei a estudar a Bíblia assim que a gente entrou em pandemia. Eu tinha o meu período de trânsito durante o meu dia, todo mundo tinha esse período de trânsito, e esse período simplesmente foi abolido, né? Períodos de locomoção, vamos dizer assim. Foi abolido, a gente ganhou ali talvez uma hora, meia hora, dependendo de onde você mora. E eu falei, bom, oportunidade perfeita para eu colocar a Bíblia de verdade na minha vida, colocar o estudo bíblico de verdade na minha vida. Eu sou católica, então sempre foi muito fácil para mim, por ter crescido assim, por estar acostumada de uma certa forma a ir todos os domingos na Bíblia. Há uns 5, 6 anos eu já tinha nascido dentro do meu coração essa vontade de me aproximar de Deus. E eu fui fazendo o que eu podia com o tempo que eu tinha. Eu acho que tudo é maturidade, né? A gente vai subindo passinho por passinho, degrauzinho por degrauzinho. E tudo bem. Chegou um momento em que eu falei assim, tá na hora, eu quero estudar a Bíblia. Porque eu tentava manter uma rotina de contato com a palavra, mas era como se eu lesse alguma homilia diária, o evangelho do dia ali, e no final do dia eu já nem lembrava muito bem o que eu tinha lido, não parava muito para refletir. Aí eu pensei assim, eu quero entender a história, eu quero entender de verdade tudo que tá escrito ali, eu quero pensar sobre, eu quero refletir, porque cada versículo, se você olhar de verdade, cada versículo ali tem uma história por trás, cada palavrinha é muito bem colocada por algum motivo. E aí eu decidi, vou fazer um estudo bíblico. Aí eu olhei para aquela Bíblia e falei, gente, para conseguir ler a Bíblia toda em um ano, eu acho que a gente tem que ler 3 capítulos de cada livro por dia. Eu falei, não tenho esse tempo, né? Infelizmente, não tenho esse tempo de ficar tanto tempo assim estudando a Bíblia. Mas eu posso fazer a minha meia horinha, meus 45 minutos diários, que dá para ler um capítulo, dá para estudar um capítulo. É isso que eu comecei a fazer. Vou aos poucos, vamos ver quantos capítulos eu li aqui. Contando as cartas de Paulo, que são muitas, né? Quantos livros eu li? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 livros. E aí aqui tem a parte de João 1 e 2 também, né? É por aí. Mas demorei quase um ano para chegar nesse processo, só que é aquela história, né? Eu poderia ainda não ter lido nada, mas fui aos pouquinhos, fui devagarzinho com constância e já avancei bastante. E o mais legal, eu estudo para concurso, né? E estudo várias outras coisas sobre marketing digital, investimentos, vários assuntos que me interessam, eu aprendi a gostar muito de estudar.
Mas todo estudo, de uma certa forma, ele tem ali o método, mas ele é meio chato, né? Estudar é meio chato, a gente realmente não gosta muito de estudar, porque a nossa relação na época da escola não foi muito boa. Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu achei que seria, assim, mais uma obrigação importante, super importante, mas não tão legal assim. A Bíblia, gente, é um estudo tão gostoso, chega a ser viciante. Às vezes era difícil parar quando dava 45 minutos, porque ele é muito motivador, ele te traz uma luz, assim, uma animação que vem aqui de dentro. Até por isso eu coloco o meu estudo da Bíblia como a primeira coisa que eu faço no meu dia. Então, comecei eu a estudar. Como? Eu vou te falar que é complicado, é difícil encontrar conteúdo, mas não é impossível. Tá? A gente tem que ter paciência. Como que eu encontro conteúdo? Se é evangelho, é bem tranquilo, tá? Eu escolhi fazer, importante, escolhi fazer a ordem, a leitura na ordem que o site da Canção Nova indica. Eu vou deixar aqui embaixo qual é o site para vocês entenderem a ordem. Então, peguei essa ordem, comecei do primeiro e fui fazendo o que dava tempo em cada dia. Como que eu fazia o estudo? Eu li o capítulo inteiro, marcando com marca-texto, e aí eu ia pro computador. Eu procurava no YouTube, se é evangelho é bem facinho, a gente procura ali no YouTube uma homilia do evangelho tal e tal, a gente acha, e geralmente é muito legal, e elas não são muito compridas, assim, eu não sei como é que chama isso, mas cada pequeno pedaço da Bíblia tem aí algumas homilias de 6 minutos, 7 minutos, então dava para eu conseguir assistir, refletir e colocar no papel. E quando não é evangelho, aí eu usava um site que chama Apologeta, que tem alguns vídeos também e tem algumas referências versículo por versículo, tá? Eu amo esse site. E às vezes eu procurava mesmo pelo YouTube, colocava ali o capítulo, os versículos mais ou menos, o livro que era, enfim, eu pesquisava. Às vezes eu encontrava por conteúdo escrito, às vezes pelo YouTube às vezes é mais fácil, né? Mas a ideia é: quebra a barreira de não tenho onde encontrar. Eu gosto muito do conteúdo do padre Paulo Ricardo, então todas as homilias dele são muito lindas. Eu tenho os meus preferidos, vou ver se eu consigo deixar aqui embaixo para vocês, tá? Mas a ideia era parar, ler um capítulo todos os dias, assim que eu sentasse na minha mesa para começar o meu dia, eu abria a Bíblia, lia o capítulo que eu tava, sem neura, sem ficar inventando problema. Li o capítulo que eu tava, beleza, li todo. Aí eu ia procurar alguma coisa relacionada àquele capítulo. Tem coisa que a gente acha várias informações, tem coisa que a gente acha quase nada, mas aí eu escrevia, eu organizo assim, ó, aqui tem então os livros, os vários livros, aí eu colocava o capítulo que era e eu dividia pelos versículos, às vezes mais de um versículo, às vezes o versículo único, dependia ali. E aí eu escrevia coisas que eu sentia, eu escrevia alguma coisa da história que estava sendo contada ali, tentava dar uma contextualizada, e o que eu tinha encontrado de estudos. É basicamente isso. Espero que vocês gostem. Vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal, ativarem o sininho, deixar muito like aqui para mim. Me segue lá no Insta, o meu arroba é mari.machadof, tô sempre lá, diariamente, conversando com vocês e vou amar ter a sua companhia. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo.